Gente, bem-vindos, bem-vindas. A gente faz essa live agora este ano toda quinta. Ai, corações, que delícia! Toda quinta-feira, porque a gente quer conversar com as pessoas, né? A gente faz muita coisa assim, tipo canal, faz uma coisa que a gente só fala. Aqui também a gente fala bastante, mas a ideia é justamente que vocês também possam conversar com a gente. Hoje o tema é quente. Hoje o tema, quem quiser participar, dá opinião, porque hoje o tema é muito aberto a opiniões, né? É um tema aberto a opiniões. Eu, aliás, só tenho opinião sobre o tema, não tenho pensamento. Você vai falar o tema? Fala o tema então. Eu estava começando a contar que o Vou Benja, botar aqui assim. quem pediu para a gente falar sobre esse tema, ele que veio com a sugestão, né? Vamos Porque ele está localizar. Quem é o vivendo Benja? Quem é o Benja? É o pequeno ser que habita na nossa casa. 9 anos. 9, vai fazer 10 anos já, e está lidando com uma questão aí, né? Como assim? Ele começou a perceber isso no mundo. E você cria um filho, né, para ser uma boa pessoa, para ser honesto, para falar a verdade, e aí ele começa a perceber que as pessoas mentem. E aí, né? Como que a gente endereça? Como que explica para uma criança assim que as pessoas mentem, né? Gente, eu vou fazer uma parte. Eu sei que o tema é esse, mas eu vou confessar para todo mundo que está aqui com a gente que é difícil explicar quase tudo para uma criança pequena sobre o mundo, né? Do tipo, por que que a gente acaba com as florestas? É tanta coisa, por que que a pessoa no trânsito faz assim um absurdo, absurdo. Gente, eu tô nos shoppings, aí agora o guarda do shopping parou assim, é capaz de eu ser interceptada no meio da live. Ele fez uma cara assim, ó, passou de moto assim, o que que é isso? Enfim, parou ali, ó. Não sei se vai vir falar comigo, mas não importa. Mas, oi, Mafalda, Vivalda! Vamos inventar uma mentira para você contar para o guarda? Então vamos. Eu tô aqui conversando com os amigos, bom, enfim. Mas é isso, né? É difícil explicar um pouco de tudo desse mundo, que dizer, né? Desse mundo caótico, maluco, impressionante. Mas a gente hoje, especificamente, boa noite, querida. A gente resolveu falar desse aspecto, que é o aspecto da mentira, né? Porque de repente ele descobre que alguém mentiu para ele. Mas e aí, Francisco, de onde vem como que é isso, né? Pois é, né? É, O que os psis têm a dizer sobre esse assunto? Cara, eu estava pesquisando, eu fui buscar tem um termo, né, que as pessoas costumam usar para aquelas pessoas que mentem compulsivamente, né? Então, chamam de mitomaníaco, né? Pessoa que vive criando essas histórias, né? E acredita na própria história e faz os outros acreditarem na própria Ah, não. história. Agora você já E misturou uma outra pergunta que eu quero fazer. Quem mente acredita, porque tem o que mente que acredita e o mitomaníaco ele acredita na mentira dele, é isso? então, é difícil definir tudo isso, mas o que acontece é que existe essa história, ela permeia o campo do senso comum, né? Não existe uma definição técnica para essa pessoa que mente, o mentiroso contumaz, né? A gente não vai nunca internar alguém porque a pessoa mentiu. Não tem uma injeção para dar na pessoa e falar, pronto, para de mentir, né? Então, nesse sentido, não é um transtorno psíquico, um transtorno psiquiátrico, um transtorno mental, né? É mais um traço, né, que vai aparecer aí em algumas discussões, pode ser um traço de personalidade, pode ser alguma coisa assim, mas não é um adoecimento da mente, né, no sentido de que não existe uma lesão cerebral, uma formação, uma má formação que vai gerar um mitomaníaco, né? Então, todo esse debate ele acaba acontecendo muito mais no campo do senso comum do que no campo das ciências psi. Então, é muito interessante a gente observar isso, né?
Porque as pessoas gostam de encontrar um rótulo e uma explicação científica para as coisas, mas aqui a gente está mergulhando bem no campo humano mesmo. E as pessoas mentem porque elas podem mentir, né? Ó, o Francisco entrou aqui, a Paty. Eu estava trabalhando com ela. Não acredito, querida, que você conseguiu já chegar aqui. Olha eu. Onde eu parei? Eu parei no shopping, porque o trânsito está péssimo. E eu estou fazendo a live do estacionamento. Oi, Aninha! Que legal! Gente, o tema de hoje é a mentira. A mentira, porque a gente mente, porque a gente não mente. E até o momento o Francisco falou, cara, isso está no campo do senso comum, não no campo da ciência. Mas, bom, enfim, segue, Francisco, que eu interrompi aqui, que eu vi a parte aqui, mas foi engraçado. A gente acabou de estar num trabalho. E aí eu tentei chegar em casa e não deu tempo, Paty. Não, eu vou contar para vocês então um pouco da minha trajetória de pesquisa. Eu fui buscar no DSM-5, que é a última versão, super atualizado. Não existe a mitomania no DSM-5. Fui buscar no CID-10, que eu ainda não tenho CID-11. Eu acho que ainda nem foi lançado em português. Eu vi que existem comentadores, mas eu não tenho certeza se já tem o livro. Fui buscar no Dalgalarrondo, o Paulo Dalgalarrondo, que é o professor titular de psiquiatria, se não me engano, da Unicamp. Ele é uma referência, assim, o cara é genial e ele lança esse livro aqui, que é uma referência para pensar a psicopatologia, e ele tem essa linha de pesquisa através da semiologia. E também não encontrei muita coisa sobre a mentira, né? Onde que eu fui encontrar? Aonde? Num livro Na muito Wikipedia. Na antigo, Wikipedia. na Você Wikipedia. achou Não, a na mentira. internet, na Aí. internet olha, só tem mentira. Ah, a gente vai falar das fake news também, né? Vai falar das fake Mentiroso. news. Ah, Mas vamos olha falar. só, um manual de psiquiatria do Henry A, super antigo. O Henry A, ele foi um cara, deixa eu ver até quando que foi lançado esse Henrique é um livro. nome que dá muitas ideias na minha cabeça, mas enfim. Errei. Deixa eu ver aqui, ó. É um livro super antigo, é uma referência, né? Assim, isso aqui já era a quinta edição e é de 1900 e Guaraná com Bolinha. rolha. Tipo, acho que metade do século XX, alguma Mas o coisa por que? aí. O que você achou aí? Nada. Na verdade, ele faz três menções no livro inteiro. Olha o tamanho Ah, desse livro, né? E ele faz três nossa! menções à Francisco, isso aqui é mitomania. uma live, não precisa estudar tanto, a gente é um bate-papo, entendeu? Ele faz três menções à mitomania. No tempo que os telefones tinham sete números só, É. como traços de personalidade e não como uma patologia, alguma coisa assim. O Henriet, ele foi um cara que ganhou notoriedade porque ele vai fazer um diálogo da psicanálise com a psiquiatria. Ele ganha um destaque na história da psicanálise, da psiquiatria, por fazer isso, mas ele também ganha muita crítica, porque ele está misturando duas coisas que são muito complicadas de misturar, né? É como se você quisesse comparar laranjas com bananas, como diz o Joel, né? Joel Bima, psicanalista, pessoal. Isso. Mas ele fala, por exemplo, que a histérica, ela tem um traço mitomaníaco, na medida em que ela vive, quer dizer, o sintoma histérico é um sintoma que muitas vezes envolve uma história fantasiosa e ela acredita nessa história, tanto que ela sofre desse sintoma, né? Então é muito curioso ele colocar, Não, calma, né? você falou Olha muito só, rápido isso. Peraí, volta ali. Primeiro, ele a coloca assim, ó. histérica. Fala. O histérico, devido às suas comédias, entre aspas, suas mentiras e fabulações, não para, por assim dizer, de falsificar suas relações com o outro.
Ele se oferece sempre em espetáculo, pois sua existência é a seus próprios olhos uma série descontínua de cenas e aventuras imaginárias. Eu acho bastante complicada essa definição do Henry sobre a histeria, né? Como se fosse uma, sei lá, eu sinto que diminui um pouco essa condição, Não, né? Ou mas esse uma estado. pergunta, pela definição dele, ele está dizendo que o histérico, a histérica, que aliás, né, a gente usa mais no A, no que o O, não sei, depois você me fala disso, se auto-engana, é isso? Que aí não é um mentiroso para fora, é um mentiroso para dentro, se conta É, histórias. Ó, acabei assim, de inventar esse termo técnico, vou botar na não, Wikipedia. Existe o mas é muito mentiroso para boa essa fora e o observação, né? mentiroso para dentro. Mas pera, antes da observação. Gente, quem quiser ir comentando, põe assim comentários. E se você quiser lembrar de uma mentira que te deixou numa situação ruim, conta pra gente. Sabe uma mentira que te pegou, assim, que não foi legal? Conta pra gente. Fala, Francisco. Porque, assim, existe no meu pensamento, existe uma intencionalidade na mitomania. E a histérica, ela não tem intenção de ser mentirosa, ela sofre por conta dessa fantasia, né? Então, fica um pouco denegrida essa imagem da histeria, porque é como se fosse algo construído. No entanto, o que eu penso, né, da mentira e do mentiroso contumaz, do mentiroso, né, é mais de uma personalidade mais manipuladora, de alguém que usa a mentira para tirar vantagem, né? E nesse sentido, fica fácil de entender por que que é tão difícil classificar a mitomania como uma doença, porque se trata muito mais de uma falha moral do que de uma falha orgânica, né? Então é como uma pessoa que não reconhece as regras da sociedade, não reconhece a ética, não reconhece a moral, e essa pessoa então utiliza, né, da voluntariedade das pessoas, da necessidade que a gente tem de estabelecer relações de confiança, e ela tira vantagem disso contando mentiras e enganando o outro, né? Tem uma má intencionalidade aí nessa história. E eu acho isso diferente do que o Henry fala com relação à histérica, né? Então, hoje teve uma notícia, duas notícias, né, que envolvem a mentira. Uma foi aquela história do vazamento de material radioativo da usina de Angra, que a concessionária, quer dizer, foi privatizada e a empresa que toma conta escolheu não contar. E parece que, quando saiu alguma notícia sobre isso, a empresa disse que era mentira, que era fake news. Né? Então, assim, é uma empresa que mentiu para a sociedade para não ter prejuízo financeiro e coloca em risco a nossa vida, a nossa saúde, o meio ambiente. Quer dizer, e você vazou só 90 litros de material Só 90 radioativo, litros de só. material radioativo. Bem-vinda, Monique! Onde você está nesse planeta? Metial! Que legal! Bem-vinda! Gente, ó, ô Francisco, você está falando de duas coisas. A notícia da usina, e você ia falar mais uma, mas antes, você pode colocar um. Não, depois eu ponho o Pode comentário da falar, Mafalda. pode falar, pode comentar, pode Pode. comentar. Ó, a Vivalda falou assim, ó. A mentira é um morango com gosto de sal e pimenta. Um paciente dela falou, olha que demais. Uns aguentam, mas todos pedem água. Ai, que Ai, que ótimo. demais isso, Vivalda. Nossa, como é bom, né? Essa outra ideia, um morango com gosto de sal e pimenta. Pois é, eu acho que tem um aspecto da mentira que é esse de te surpreender, né? Você fala, cara, não é possível, né? Você fica assim, dá uma sensação ruim, né? Porque você é pego assim no contrapé. Mas fala, volta lá nos exemplos de hoje, que você falou que foram dois exemplos. Eu te Essa desconcentrei, você mentira lembra da ainda? empresa, né, que é um. Assim, dá muita raiva. Acho que é essa sensação que você traz, né, da perplexidade, né? Perplexidade, perfeito. Fica perplexo. Isso a gente pegando a mentira pelo lado negativo dela, como quase tudo na vida tem momentos em que a mentira ela é
algo Tipo, positivo, né? Algo tipo o quê? Tipo o necessário. quê? Como assim? Você vai numa peça de teatro de um amigo seu. Você Ah, não gosta da peça do teatro. Você quer cuidar dessa pessoa. Você vai dizer alguma outra coisa que não a sua opinião verdadeira sobre a peça do teatro. entendi. Aí você vai no caminho de Valderez, a mãe da Aninha. Ei, Aninha, que ela ensinou pra gente como é que faz. Você fala, muito trabalho, hein? Ah! Que aí você não mente, entendeu? Eu Não, mas gosto é disso. uma situação muito delicada. São situações da vida, assim, que você. E é isso que eu estava falando no começo, né? Como que você explica para uma criança que a mentira tem seu lugar no mundo, né? E onde que tá, onde que a gente traça essa linha da mentira patológica, né? Da mentira que destruidora, né? Da mentira que prejudica, né? E da mentira que preserva, né? Que preserva relações, que preserva, enfim, quer dizer, uma mentira, né? Ou Se dá então para, tem aquela sei como mentira que dizer fala com a isso, né? criança, ela pede um negócio e você fala, a gente compra na volta. Ah! Né? Então Oi, você fala que Rony! não, o Papai Noel vai trazer, né? É uma mentira socialmente, né, construída, é uma mentira, né? E aí? Gente, agora você está abrindo portas aqui no assunto. Porque essa mentira do Papai Noel, o negócio está me angustiando muito. E tá chegando um momento que não vai dar mais, né? Que é óbvio, só assim, mas como ele ainda acredita Papai Noel com essa idade? Gente, teve a pandemia, a pessoa ficou trancada dentro de casa e não foi exposta. Mas essa é uma mentira que me dá culpa de ficar contando agora. Quando era pequenininha era fofinho, mas agora eu tenho culpa de contar a mentira do Papai Noel. Cara, Então, né? quando a gente pensou nesse tema, quer dizer, quando ele pediu esse tema, a gente não pensou, eu não pensei que tinha tantas, os guardas do shopping lá, tudo passando, que tinha tantas nuances, né? Mas eu queria voltar no que aconteceu hoje, a vazamento da usina nuclear e qual foi a outra? Então, essa é delicadíssima, porque aí a gente fala de política, né? Ai, meu Mas Deus. o Lula falou, e eu acho que, na minha opinião, foi uma fala muito complicada dele, né? Ele falou do, e eu não sei onde que pega aí o rancor dele com aquele senador lá, que a história dele ser ameaçado, ou isso que tá rolando aí, que ninguém explicou direito essa história, que eu tô achando muito esquisita. Mas que era tudo mentira dele, era mais uma mentira, que ele é um mentiroso, e é um mentiroso mesmo, né? O cara senador hoje disse que jamais entraria na política, tem vídeo aí para todo mundo ver, é um mentiroso contumaz. E, mas aí o Lula vai e fala assim, não, mas ele é um mentiroso, isso é mais uma mentira, né? Quer dizer, foi um pouco, quase leviano falar um negócio desse sem prova, né? Uma coisa que eu não Não, esperaria que sem um presidente prova. da República falaria. Agora, também a gente passou anos ouvindo mentira de que cloroquina resolve Covid, ouvindo um monte de fake news vindo dessa posição. Quer dizer, houve uma banalização, a mentira banalizou a cadeira da presidência da República e agora qualquer um que ocupar vai se sentir à vontade, porque ele já nivelou por baixo, agora qualquer um que chega lá pode falar qualquer mentira, né? Porque virou o parâmetro mais baixo possível. Eu É, achei muito complicado isso e perigoso, nesse né? sentido, eu vou dos políticos direto para as fake news, que está tudo muito entrelaçado, que é o grau da mentira da fake news, ele é num grau tão misteriosamente magnífico de horrível, que eu falo, como que pode? Pode, né? Assim, é uma fábrica de mitomania que qualquer um que vai postando, postando, postando. Ó, Rony, estamos só nós três. Não, Rony, é que é o seguinte: o Instagram tem um negócio muito engraçado de contagem de pessoas, tá bom? A gente tá em mais. Então, cuidado com o que você fala. Mas é assim, ele vai contando, descontando. Tem o pessoal que entrou e que já saiu, mas depois a gente passa, porque é muito louco. Você termina e fala, ah, foram 9 pessoas, foram 120, entendeu? Assim, é diferente, fica tranquilo. Mas, ó, voltando à história da fake news, como. Que agora me veio, eu ia fazer uma pergunta e já me veio outra coisa. Fazer assim, como que pode esse tamanho de mentira
Mas mais do que tudo, como que pode tanta gente acreditar? O que é que faz tanta gente acreditar em mentiras assim gigantescas? Pois O que que faz? é. E aí, assim, se não existe, por um lado, uma Ai, Fernanda determinação, entrou, que legal. Oi, Fernanda. Vai lá, Francisco, vai lá, vai lá. uma definição científica da mitomania, né? Isso é um traço, é um nome do senso comum. Fica mais complicado ainda responder essa pergunta, porque o que eu fico pensando é assim, e a quantidade de gente que quer acreditar na mentira, né? Porque o que a gente vê é que, bom, tem aí uma galera que vive a vida de espalhar mentira e fake news e ganha cargo no governo e é eleito falando mentira. Mas tem uma galera, milhões de brasileiros, que querem acreditar na mentira, né? Então, assim, é muito louco essa identificação com a mitomania, né? Sei lá, existe o Dalgal Lama fala de alguns pontos que podem ajudar a gente a pensar sobre isso, né? Assim, alterações ideativas, a psicose, ah, algumas alterações, né? Alguns sofrimentos da alma que podem favorecer a adesão de pessoas a discursos fantasiosos, sobretudo quando são convenientes para a própria pessoa, né? Aí o Fabiano aqui falou, como se precisassem da mentira para sustentar sua própria ficção. É um transtorno meio narcísico isso, né? Então, outro dia eu vi alguém falando assim, achei um canal de filosofia que estuda filosofia com um olhar que prova exatamente tudo aquilo que eu sempre pensei na vida. Eu falei, gente, se a filosofia só confirma o que você sempre pensou, então isso não é filosofia, porque a filosofia ela só está essa suposta filosofia é um papo de amigos, né? Porque a filosofia é para provocar o pensamento, te tirar do seu lugar, te botar para pensar, né? Ô, Então, Francisco, fala. deixa eu comentar aqui, ó. A Vivalda escreveu assim, ó. E quando o médico fala para a família de que determinado tratamento não terá mais efeito curativo físico na criança? E a família simplesmente segue vivendo e quando a criança entende que é mentira. Nossa, é muito isso, né? Sabe, gente, uma coisa que eu não aguento, é aquela história que você tá no posto de saúde e as crianças, ou o médico, ou a enfermeira começa a falar da injeção. Não vai doer nada. Eu acho que isso deve dar um negócio na cabeça da criança. Por quê? E, gente, ó, para quem chegou agora, tá? Bem-vindos, bem-vindos. Ó, se tocar o interfone, é o Riton aí na porta, que ele tá aí, tá? Ô, Rony, eu anotei sua pergunta, eu já vou fazer, tá bom? Mas para quem chegou agora é o seguinte, a gente estava aqui falando assim, qual que vai ser o tema da live, o que que a gente faz? E o nosso filho falou, por que vocês não fazem da mentira? Porque um amiguinho dele mentiu para ele, gente, e ele tá chocado. Então, eu acho que dá um tilt na cabeça da criança quando você fala não vai doer, ela leva uma injeção que dói, não importa se dói muito ou se dói pouco, mas dói, né? E eu acho que aí já começa tudo uma, né, isso que a Vivalda falou assim, como que fala? De dizer assim, você desrespeita o mundo interno daquele ser, porque você acha que aquele ser não entende tanto, ou ele é pouco desenvolvido, ou psicicamente não vai entender nada. É um absurdo, né? E aí você começa um processo de cisão, né? A realidade diz uma coisa, mas aí os adultos desmentem, né? Aí você começa a criar, né? Quer dizer, isso mesmo, Rony, né? É terrível e traumático. E o trauma, ele nasce, né? Tem um pensador da psicanálise que é o Ferenczi, que vai pensar sobre o trauma muito em relação a essa mentira, ou esse que ele chama de desmentido, né? Acontece alguma coisa, alguém diz assim, não, não aconteceu não. E foi algo violento, foi algo difícil, e aí você cria uma impossibilidade de elaboração daquela experiência violenta e a criança ela fica num lugar muito complicado que é o seguinte, então o erro é meu, né? Então eu não posso falar sobre isso e isso vai se transformar em uma outra coisa
né? Não vai marcar um trauma num segundo momento. E aí, né, depois a gente fica muito espantado que você encontra adultos que mentem pra caramba ou que acreditam em qualquer mentira que reforce o próprio narcisismo, né? E a gente vai criando uma sociedade cada vez mais cindida, cada vez mais violenta e as pessoas cada vez menos responsáveis pelo lugar que elas ocupam, pelas ações, pelo que elas falam, né, pelo que elas fazem, a ponto da gente ter, né, essas coisas das fake news, do negacionismo, né, do que a gente viu durante a pandemia, que foi um absurdo, gente morrendo e a pessoa correndo com uma caixa de cloroquina atrás de uma ema, né? É muita loucura isso, é muito absurdo isso. Ô, Francisco, o Rony tá perguntando, já dei, ó, já veio a pergunta, eu tô aqui com ela anotada. Muito crazy, né, Vivalda? Crazy, crazy. É o seguinte, existe mentira do bem? Ô, Rony, eu não sei se você estava aqui quando a gente falou daquelas mentiras que às vezes é assim, sei lá, um amigo perguntou assim: ah, você gostou do meu corte de cabelo? Você gostou da minha peça de teatro, né? E você sabe, você não precisa magoar a pessoa. Eu não sei se eu chamaria de mentira do bem, mas ela rola também, né? Digamos assim. Não sei, ó, às vezes tem gente que só comete sincericídio, né? Já fala e é isso aí, mas como o nome diz, o que está pensando, Francisco? Eu estou pensando né, na ética que tem por trás desse tema, né? Assim, você mente para proteger alguém, você mente para cuidar de uma necessária fantasia infantil, né? Então, isso tem um efeito positivo ao invés de ter um efeito negativo. Então, a mentira tem o seu lugar no mundo, né? E você sabe que é mentira. Você não está acreditando, né? Diferente da história do que dizem que é o mitomaníaco, que conta mentira, conta mentira, conta mentira, daqui a pouco ele começa a defender aquilo como se fosse uma verdade, O né? Rony Acho que falou por da conta avó da... dele, que uma mentira bem contada, uma hora, mentira repetida, ela vira, como que ele falou, ela vira verdade, sabe? Não, tem pessoas, e aí vai do grau de fragmentação psíquica, de sofrimento, de psicose, de esquizofrenia, que vai contando a mentira, uma hora começa a acreditar na mentira. E aí vira escravo da mentira, porque não pode mais voltar atrás, né? E aí uma mentira vai levando a outra, vai levando a outra, e, e a pessoa vai ficando enrolada nessa história, né? Fica vexatório em algum momento. Mas isso fala ou de uma psicose, ou de uma falha moral, né? De uma falha de caráter, de alguma coisa que não está inscrito no corpo, que não é uma falha cerebral, né? O, o, Enfim, Ô, fala. Francisco, o Rony tá falando aqui, né? A mãe já começa mentindo pro filho desde cedo, que ele vai, cai, chora e a mãe fala que não doeu, né? Que não foi nada. Então, você lembra, Rony, no workshops, aquela hora que a gente passa um vídeo? Gente, a gente passa o vídeo que o menininho, assim, o pai tá falando assim pro menininho: fala pra mãe, mãe, o menininho fala: mãe, eu tomei a vacina, e a vacina não doeu. O pai manda ele falar. Ele vira pro pai e fala: a vacina doeu sim. Então a gente usa esse vídeo para mostrar que desde pequeno a gente não respeita o mundo interno do outro, entendeu? Pra quem você tá dando tchau aí, ó? A Vivalda tá Ah, saindo para tá aula. indo. Um beijo, minha querida. Boa aula. Então, a gente não respeita esse mundo interno e aí você vai aprendendo que coisas acontecem, mas isso não é nada. Não foi nada, né? E é verdade, isso começa desde criança. Esse ponto é muito, muito isso, Rony. E eu acho que a gente tem esse processo. Agora, eu estava aqui pensando, Francisco, que é, tirando o mitomaníaco aí, então a gente tem essa categoria, mas quando você falou assim, né, da histeria, quando a gente está falando de por que a pessoa acredita numa fake news, no fundo, parece que a pessoa está acreditando na mentira que é para não olhar para si, né? É assim, é mais fácil, é mais simples, ou não? O que que tem na realidade que torna ela tão grande ou tão dura, né, que a gente precisa de uma mentira para se proteger, né? Eu
eu acho que passa um pouco por isso. Às vezes é tão difícil, é tão duro olhar para aquilo que você fez e entender que você, de repente, fez alguma coisa errada e não estava com a cabeça no lugar e fez uma coisa, né? E aí você inventa uma mentira para justificar. Não, mas na verdade eu fiz isso por causa daquilo outro. E aí conta uma história, né? É, ou você não quer se expor numa situação, ou a realidade da vida, a sua história foi difícil, e aí é melhor contar uma mentira do que aceitar que, porra, tu pisou na bola a vida inteira, se deu mal, ficou ressentido e a culpa é do outro. Como que eu vou dizer que a culpa é minha? Eu acho que tem muita gente hoje em dia que cai nas fake news, num determinado tipo de fake news que a gente vê por aí, que vai um pouco por aí, pelos ressentimentos da vida, né? É muito duro, deve ser muito devastador para um psiquismo frágil olhar para si e falar assim, nossa, eu estou numa situação difícil e a culpa é minha, né? Então, pô, a culpa é das circunstâncias que me colocaram nesse lugar, mas enfim, né? Assim, você tem Não uma precisa olhar. responsabilidade com a Não vida, precisa olhar, né? exatamente, No seu basicamente. sofrimento, né? Uhum, uhum. E é melhor contar uma mentira para si e para o outro do que olhar para a sua parte nessa situação, né? E pensar o que você faz com isso. Dá muito trabalho isso, né? Então, acho que por trás da mentira, e muitas vezes, em muitos casos, tem um grande sofrimento, né? Assim, para você ser alguém verdadeiro, você precisa ser muito forte, estar muito conectado com você mesmo, estar muito certo das suas ações. E eu não sei se a gente consegue isso o tempo todo, né? Não sei também. Ai, ai, olha, o pessoal tá chegando. Ah, João, que legal, bem-vindo. Mas eu ia sugerir da gente ir terminando. Por quê? Para quem não sabe, com essa greve do metrô louca, eu fui pega no meio do caminho. Eu tô no estacionamento aqui dos shoppings fazendo essa live e acho que eu preciso ir me encaminhar para minha casa e tudo mais. Então, eu vou sugerir a gente ir encerrando. Embora vocês tenham chegado agora, deixa eu ver, acho muito isso. Algumas pessoas precisam acreditar em coisas para criar propósito. É isso, Riton. Exatamente. Olha, quando a gente começou a pensar em fazer esse tema, eu não sabia assim se ia dar muito pano para manga, mas eu tô com dó de terminar. Mas tem muita coisa. Mas acho que o essencial a gente capturou aqui, viu? Eu acho que O que é tem. bom dura pouco, diz o Rony. Mas você pega uma pessoa, né, esses mitomaníacos que estão mais famosos hoje em dia, né, assim, tão, parece, olhando de fora, parece tão evidente que tem um sofrimento ali, né, se olhando de longe, claro que sem fazer nenhum diagnóstico, nada, só uma impressão que dá, assim, de que são pessoas que ficaram muito enroladas por essas mentiras, né, e não tem mais saída, né? E tem que seguir até o fim da vida, exatamente. Tem que Quer dizer, eu não sei sustentar. se mas assim, vai ficar muito feio, né? Você fala assim, não, aquilo tudo que eu falei, né, era mentira, né? Aquilo tudo que eu escrevi, aquelas decisões que eu tomei que prejudicou tanta gente, era tudo mentira, era só para beneficiar mesmo. Né, não quer pagar o preço, né? Mentiu para não pagar o preço, agora não paga preço, Eu né? estava ouvindo outro dia uma pessoa que faz também, tipo uma live, que eu adoro, um jornalista, né? E aí ele foi explicar um negócio sobre a Arábia Saudita, e aí ele falou assim: não sei o que, tomaram essa decisão, no fundo, para benefício próprio, né? Aí eu falei, gente, por que a gente não reconhece isso mais claramente? Ou quantos políticos ficam tomando decisão só para benefício próprio? Parecia que porque a situação era na Arábia Saudita era mais fácil de falar disso do que quando a gente fala daqui, né? Mas enfim, para o pessoal que chegou, a Beth chegando agora, a live vai ficar gravada. Falamos sobre a mentira. Desculpa, a gente vai indo. Mas a gente se vê quinta que vem. Tomara que vocês possam voltar, viu? Que bom que vocês vieram. Muito, muito obrigada pela presença novamente. Amores, amores, queridos, queridas, viu? Fiquem muito bem. Francisco, é Tchau, isso? pessoal. Até a próxima, até quinta. Muito obrigado pela presença. E a gente Beijo, se vê. Rony. Tchau, 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 gente. tchau. Tem lá no YouTube depois, quem quiser assistir. Beijo.
Beijo. Juízo!